dia, bom domingo, bom dia, é um prazer estar aqui com você. Você que está aí na promoção, já entra no WhatsApp 949307070. Bom dia, professor Jaime. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Bom dia, Gabriel. Prazer, faz tempo que a gente não faz programa junto. Bom, gente, nós vamos falar um pouquinho da espiritualidade, da linguagem que traz essa espiritualidade, do passado, do nosso passado, que nos traz realmente a consciência de que nós nascemos num país com várias miscigenações, que nós temos que entender essas miscigenações e entender que nós estamos aqui para um aprendizado, e um aprendizado onde nós temos o corpo etérico, o espírito, que são 7 corpos sutis, que são as partes espirituais, a alma, o nosso passado de outras vidas, os nossos aprendizados que nós viemos e os dogmas da família e do que nós fizemos com o planeta, que nós hoje temos que tirar essa mancha de sangue. E nós tivemos aí a semana passada, essas semanas, né, toda essa, como que eu posso dizer, esse movimento de reivindicação nos Estados Unidos sobre a morte daquele negro. E isso é um tema que a gente traz hoje para o programa, para a gente entender essa miscigenação nossa aqui, porque a gente acha muito bonitinho ser filho de negro, ter descendência de índio, mas você está entendendo isso dentro do seu mapa com a energia B? Você sabe entender que você tem uma mediunidade onde você tem que trabalhar esses 7 corpos sutis e você hoje faz parte dessa limpeza do sangue derramado aí, dessa raça vermelha, dessa raça negra? E que é aí que você tem que aprender a entender a sua espiritualidade, porque utilizar aí as religiões antigas, falando que eu trabalho com os anjos, que eu falo com o Miguel, que eu sou da Fraternidade Branca, é muito bonito. Agora, entender a limpeza do sangue derramado na Mãe Terra, da sua miscigenação, o porquê que você nasceu no Brasil, o porquê o seu cabelinho está assim igual o meu, ele não para lisinho, mas também não para enrolado. E que eu tenho que entender isso, que isso está dentro do meu interior, e que esse paradigma que eu vivo hoje é um paradigma imposto por coisas que eu não alcanço para me fugir da minha realidade. Então, eu queria que o professor já me falasse um pouquinho, se você me entendeu, se você não me entendeu, professor, tenta explicar o que eu falei. E entra no WhatsApp, porque, como eu falei, hoje nós estamos vamos fazer o sorteio de um atendimento gratuito, e eu vou passar qual a sua espiritualidade. Se você é um médium de cura, se você é um médium de incorporação, o que você tem que aprender aqui no Brasil? Por que você nasceu aqui, tá? E aí você vai passar aí no WhatsApp 949307070. 949307070. Quem tem o WhatsApp antigo, 954681957, é só colocar bom dia, feliz domingo, que a gente vai estar falando com você. Bom dia a todos, mais uma vez, sejam bem-vindos, né? A gente aqui na manhã de domingo, aqui com você, acordando com você, né? E você nos dando essa oportunidade aí de entrar na sua casa, então nós só temos a agradecer. Sejam muito bem-vindos. Com relação a essa questão racial, né, no Brasil, que nós aprendemos desde criança que aqui nós temos uma democracia racial, né? É até lindo, é bonito esse slogan, como que eu posso dizer? Essa forma de você colocar o racismo aqui no Brasil, né? E aí você crescendo, você se relacionando, quando você nasce, você não percebe nada disso, porque as crianças, até tem um vídeo na internet que eu comentei que a gente ia falar aqui, que é muito interessante para a gente ver isso na pele, né?
Criança não nasce racista, nenhuma criança. Ah, não, mas ele tem pais loiros de olhos azuis ou pais que são racistas. Mesmo assim, a criança não nasce racista. Isso é uma afirmação científica, tá? Isso tem estudos, né, relativo a isso. Se você tem dúvidas, você pode entrar lá nas bibliotecas das universidades, as maiores do mundo, as melhores do Brasil, as maiores do Brasil, não vou citar aqui nenhum nome, fica a seu critério, principalmente as estaduais e as federais, que têm estudos sobre racismo, né? E aí, como que isso acontece para a criança? É basicamente cultural, né? É um aprendizado, porque você nasce, você está despido de toda essa conscientização do que é racismo, de cor de pele, se você é mais ou menos, se você socialmente você ocupa uma camada superior ou inferior, se existe classe social, você não se preocupa com isso. Com o passar do tempo, com a socialização, né, que é o movimento quando você sai da família, né? A socialização ela já acontece dentro da família. Primeira socialização é com a mãe, com os irmãos, dentro de casa. Né? É o sim e o não, é tudo que você aprende. Socialização secundária, isso em termos científicos, é o quê? É você sair do ninho e você ir para o enfrentamento na sociedade. Ah, não, você está sendo enfrentado? Sim, porque tudo aquilo que você aprendeu vai ser testado na sociedade, né? O sim e o não, o que é sim, o que é não, o que pode, o que não pode, o que você vai gostar, o que não vai, como as pessoas vão te receber, né? Ah, ele é educado. Educação é cultura, gente. Ah, ele não é educado. Faz parte da cultura. Eu gosto disso e daquilo. Faz parte da cultura. Se você se despir de cultura, você não é mais esse ser. Né? Então, isso é muito importante a gente perceber. Então, só dando andamento, porque o tempo aqui ele é muito rápido, quando nasce as bases do racismo na humanidade? Isso é histórico, é bíblico, né? Se a gente procurar lá na Bíblia, você vai encontrar os fundamentos do racismo lá no início, né, de tudo isso, da humanidade. E aí o que você começa a perceber? Que é uma construção da sociedade. Todo esse pensamento é cultural, né? Ah, mas tem em todas as sociedades. Tem porque faz parte da cultura do homem global, né? O homem, ele sendo o lobo do homem muitas vezes, o homem ele procurando ocupar o lugar do outro, as lutas, né, que acontecem naturalmente na sociedade. Ah, não, mas eu vivo em paz. Você vive em paz porque você se conforma com tudo que é imposto. Começa a não se conformar com o que é imposto. Então, voltando aqui para o nosso tema que é relativo à morte do Floyd, né, nos Estados Unidos, a gente entende tudo isso como uma movimentação que já acontecia. E acontece todos os dias na vida da gente. Mas a gente acaba se conformando, acaba driblando, acaba fingindo que não existe. E isso acaba incomodando muita gente. Né? A democracia racial é um termo que, no meu ponto de vista, foi cunhado aí nas academias, né, no começo do século XX, e hoje você tem o que nessa sociedade? Você tem muitas pessoas se escondendo, né, escondendo o seu próprio racismo, escondendo a sua condição na sociedade, não aceitando o próximo como ser humano, colocando as etnias, ou entre aspas, hoje não se fala assim, né, mas as raças, como superiores ou inferiores. Então, quer dizer, todo esse debate é necessário no seio da família. E o que você leva para a sua vida de tudo isso? O sofrimento. Ou seja, se você estiver no papel de quem está sofrendo o preconceito, você vai ter uma diminuição, muitas vezes, da sua energização naquele momento. Então, quer dizer, você sofre o racismo, você se encolhe, ou você debate, ou você briga, ou você vai para cima, cria uma série de negativações, ou você, muitas vezes, aceita, não, eu sou inferior porque eu sou de etnia tal. Como, por exemplo, os povos originários, né, que nós chamamos de indígenas, eu chamo de povos originários. Os povos originários já estavam aqui, eles foram saqueados, roubados, destruídos, mortos, derramaram todo o sangue. Hoje tem 1 milhão de pessoas originárias, né? Então, quer dizer, como assim? Nós tínhamos 5 milhões, 10 milhões, 15 milhões, né, na América Latina. Hoje nós temos aí quantos?
né? E mesmo assim eles estão perdendo sua condição. O homem que está tirando toda essa condição, ele está carregando toda uma, né? Como que eu posso dizer? Isso é karmático, né? Então ele vai absorver tudo isso e vai ficar por gerações. Ele não pensa que, não, eu vou fingir, né? Aquele que discute que não é racista, que nunca discutiu, é a pessoa que esconde o seu racismo, né? Todos nós temos algum nível de racismo ou preconceito, porque muitas vezes nós aprendemos lá na infância e nunca discutimos esses temas. Né? Olhar para a pessoa como um próximo, como uma pessoa que vive a vida como você, que precisa ser respeitado, né? Que é um ser humano. Às vezes você está lá no terreiro, às vezes você está no candomblé, você não nem imagina que os orixás todos são negros, né? Até isso foi modificado na sociedade. Nós temos imagens de orixás brancos, né? Sendo que a origem a África naquela época, todos eram negros, né? Então, quer dizer, essa energia é do negro. Nós temos na Umbanda, lá os preto velhos, a pessoa lá branca, que muitas vezes nunca discutiu racismo, ela não se vê sofrendo incorporação de um preto velho, de que, na verdade, existe na linha dos preto velhos pais também que são brancos, né? Que viveram, que carregaram todo esse problema, né, na discussão racial no Brasil, e também sofreram com tudo isso. Os brancos sofreram, os negros sofreram, todos sofrem. Hoje nós temos problema religioso que também envolve, né, uma espécie de racismo, preconceito, uma série de coisas. Então, quer dizer, a gente às vezes nem percebe e não discute isso, nem com os filhos dentro de casa. Não. Agora, aí quando aparecem pessoas de etnias diferentes se relacionando com pessoas que você ama, aí o seu racismo ele acaba saindo, né, da caixinha, como dizem. Desculpe utilizar termos assim, mas assim, aí você fala, não, eu não quero que o meu filho se case com esse porque não é da mesma etnia. Eu não quero o relacionamento dos meus filhos porque é uma pessoa de outra etnia. Que índio é preguiçoso, que... Então, quer dizer, são esses discursos que nós temos que trabalhar antes que aconteça, gente. Ou se não, você evita todo... não, eu não tenho racismo nenhum, eu vou evitar esse contato. Eu não vou, eu nunca fui racista. E muitas vezes você evita o outro de uma etnia diferente. Isso já é um prenúncio de racismo. Então a gente, só mais um minutinho, a gente tem que prestar atenção nas nossas atitudes, nós temos que entender, ninguém é obrigado, o mundo é feito de escolhas, eu sempre falo isso até para os meus alunos, você não é obrigado a se casar, nem aceitar, não, você tem que respeitar, né? O respeito é tudo. É você entender que o outro é um ser humano, que o outro sente dor, que o outro precisa de o tanto quanto você, de tudo aquilo que você necessita, né? E que você não é superior enquanto ser humano. Isso é uma forma que eu digo ideal de você viver nesse planeta, né? Você não deixar resquícios e nem passar para quem depende das suas informações, né? E também não evitar. Por que evitar? Você deve trabalhar esses temas, né? E se as suas escolhas forem diferentes, respeitar o outro, sempre. E na verdade o tema foi colocado para a gente aprender a conhecer essa etnia, a todas as etnias, a conhecer a nossa espiritualidade, conhecer mesmo, porque a gente acaba jogando para a religião. Eu pego o meu problema e levo para aquela religião, eu levo para a igreja, eu levo para o pastor. O meu problema, como se isso fosse ser resolvido. Eu não enxergo quem eu sou, o que eu tenho que aprender, qual o karma que eu tenho que viver aqui e o que essa cultura que eu tive na minha família aceita ou não aquilo. Porque a gente tem que aprender a entender que aqui é uma passagem e que eu vou ter que aprender e que eu tenho que conhecer o que eu estou aprendendo. Então, se você tem dificuldade em tudo, né? Dores no corpo, dificuldade no emprego, não consegue achar um amor verdadeiro, o que você está fazendo aqui no Brasil? Qual é a sua raça? De onde você veio? Etnia. Qual a sua qual a sua espiritualidade? O que eu sou? Né? Eu me sinto, eu vejo vultos.
Você é um médium. Aonde está isso, gente? Está dentro do seu mapa. Vai estudar. Vem aqui para os cursos, vem aqui conhecer o Espaço Energia B, que eu vou te explicar ali na hora da consulta onde está isso. Como o professor falou, a cultura, os paradigmas, eles interferem intrinsecamente em nós, mas na hora de um saque no supermercado, faz um saque num bairro de classe A. Os próprios ricos descem do carro e vão lá pegar as compras gratuitas, se tiver todo mundo saqueando. Porque a multidão faz a força. As pessoas acabam indo pelo aquele instinto, porque nós somos bichos. Essa questão de ser um homem gentil, um homem lindo, cortês, ele é tudo isso enquanto ele está te conhecendo. Porque se ele vem de uma família que não conversa, que não sabe abraçar, que não sabe beijar, que não sabe dançar, que não sabe brincar, ele vai fazer tudo isso se ele vê que você gosta. Se ele vê que você não gosta, ou ela, né? Vai fazendo o princípio, ali na hora de estar se conhecendo. Então, a gente tem que tirar as máscaras, nós temos que sair das sombras, nós temos que conhecer realmente quem somos, por que eu estou aqui, por que eu me sinto mal, aonde está isso. Então eu convido você a vir fazer uma consulta completa. Você vai entender ali, através do seu horário de nascimento, essa data de nascimento, quem é você. Você vai conhecer ali, através do paradigma que veio à sua família, quem é você. Você vai fazer a constelação com a árvore genealógica para saber quem são os seus antepassados. Por que que você está ali tendo que receber um preto velho ou tendo que tomar um passe, né? Porque é lógico que tudo isso está voltado para a ignorância no termo de eu não conhecer, de eu jogar o meu problema para o outro resolver. Porque quando você vem no Espaço Energia B, eu te mostro, olha, aqui a sua família sempre ignorou isso e aquilo. A sua família era toda feiticeira e o feitiço foi feito para o próprio bem, para o ego, ou para destruir o próximo, né? Porque aqui a gente vê aí até na própria televisão uma série de novelas mostrando o sofrimento, a dor, a mulher trabalhadora, mas é isso para chegar perto de você e te convencer que você vai conseguir ser feliz. E aquilo te passa uma figura de uma vida que você almeja, mas não vai existir nunca, porque está no mental. Mas e a sua? Então, eu te convido para entrar aí em contato com a gente, já participa da promoção, aproveita aí, ouve o programa mais tarde às 16h30, o nosso telefone, o nosso WhatsApp é 94930 7070, 94930 7070. E a gente não julga. Eu recebi uma senhorinha essa semana que falou, nossa, vocês... eu ouvi na rádio uma pessoa que trabalha com banda, Deus me livre e guarde, isso daí mexe com o espírito. Aí eu pensei, eu falei, eu sou radiestesista, eu sou psicóloga, eu sou astróloga, eu sou professora de história, eu sou professora de pedagogia, agora vou ser filósofa. E tudo isso, e o principal que é ser sacerdote da Umbanda, aonde eu faço aqui no Brasil, nessa era de aquário, uma transformação na minha vida, na minha família, que vem a família Alves, a família Rodrigues, a família Souza, a família Batista, que tem gente que fala que nem me conhece quando fala dessa área. Agora, quando falar Alexandre Filósofo lá da USP, aí eu sou conhecida. Então, a gente tem que parar de ficar preso nesse paradigma, nesse modismo e tratar a você mesmo. Para de pegar o seu problema e levar para o sacerdote. O sacerdote, ele está ali para te mostrar os bons livros, para te mostrar onde a ciência atua, quem são as pessoas verdadeiras. Porque muita coisa é para te levar para uma sociedade que vai fazer você correr em círculo. E você, quando você olha, você não saiu do lugar. Você continua no mesmo lugar. Às vezes você olha, você fala, olha, com 20 anos eu estou no mesmo lugar. Então entra aí no WhatsApp, aproveita e participa da promoção para saber quem você é, se você tem karma aí, o que você tem que aprender. É 11 9 49 30 70 70. E você... 11 9 49 30 70 e 70. você que já tem o telefone 95468 1957, já está nesse WhatsApp, põe, oi, quero participar.
tá? Então, quem ouve o programa Energia B está sempre ganhando. Então, não perca aí o programa às 16h30 que eu vou atender ao vivo. Pode falar, professor. E só para finalizar esse assunto, né, a gente tem que entender que a nossa ancestralidade age o tempo todo sobre o nosso momento. Então, essa vida que você está vivendo, ela é 50%, 60%, 70% originada lá atrás. Então, espiritualmente, você é o mesmo espírito. Você veio de outras vidas e você carregou. Então, quer dizer, se você tem algum tipo de preconceito contra cigano, negros, asiáticos, pessoas de religiões diferentes, simplesmente isso também é resultado da sua ancestralidade. Então, você tem que conhecer. Né? Através do seu mapa você conhece, através das vibrações você conhece. Se você é um médium de incorporação, nas outras vidas, como é o termo cunhado, né? Pelas religiões cristãs, bruxos. Bruxos são aqueles que são médiums, né? Que têm o poder mediúnico de encantar, de conhecer, né? O Rudá, quem era? Era tido como feiticeiro, Rudá, né? Esse termo Rudá, tem até pessoas que têm esse nome. E assim, é uma ancestralidade muito forte, negra, africana, né? Que tem muito conhecimento, uma bagagem do que? De ervas, de remédios, de penicilinas. Talvez se essa doença, o Covid, tivesse surgido lá atrás, com os nossos irmãos povos originários, que nós chamamos de indígenas, ou mesmo na África de um tempo atrás, talvez nós teríamos outras condições de estar curando, né, todo esse problema, resolvendo mais rápido, não sei. Então, quer dizer, a gente tem que tomar cuidado com todo esse nosso preconceito, racismo, outros termos que estão relacionados, porque muitas vezes você não sabe o que você foi na vida passada, você está provocando uma situação, você foi muito provavelmente cristão, você foi católico, você foi protestante, né? E hoje você está nas religiões aí afro-brasileiras e às vezes você tem um determinado preconceito também com relação aos cristãos. Então, quer dizer, a gente tem que entender tudo isso, e mesmo porque a Umbanda ela é cristã, né? Na maioria das vezes. Então é isso que a gente tem que deixar bem claro. Então aproveita, às 16h30 eu vou falar sobre o eclipse, por que ele trouxe essa doença, onde você, que vai me ligar aqui no ar, tem a ver com essa era de aquário. O que você tem que aprender com isso? Porque o importante é você saber de você, quem é você, como você vai transformar a sua vida, você vai realmente encontrar o que lhe faz bem se você não se conhece. Isso está dentro de você. Se você não tem uma relação saudável de prazer e que você está conseguindo conquistar tudo que lhe dá prazer, você não consegue sair do círculo vicioso, você fica na roda de Sansara, você sobe, desce, então aí o que lhe vem? A angústia, a tristeza, aí vem a doença. Então, quando você se conhece, quando você conhece a energia B, conhece o seu mapa, conhece a sua vida, conhece o que você veio fazer aqui, você vai fazer as coisas que realmente te satisfaz, as coisas que vão te enaltecer, as coisas que vão te deixar 100% feliz, independente do outro. Aí sim você vai encontrar o amor verdadeiro, aquela pessoa que tem tudo a ver com você. Você vai falar, adoro algodão doce, nossa, é o que eu mais como a vida inteira. Você vai atrair a pessoa que realmente é o amor verdadeiro. Você vai trabalhar com o seu dom, que pode ser um dom de fazer arroz doce para vender para fora. Você vai ter a melhor fábrica de arroz doce. Então, entra aí no WhatsApp, 49 30 70 70. 11 9 49 30 70 70. Um bom domingo a todos. Às 16h30 estaremos aqui novamente com vivo. Outro tema. E o nosso programa é toda sexta-feira às 15h30. Programa Energia B, Prosperidade e Saúde com a Alexandra e Jaime. Beijo, bom domingo, Gabi.